À medida que ia tendo cada jogo ali da parte de cima da tabela, a vitória ia o resultado de sábado ele se tornava ainda mais importante, né? Impressionante, cara, amor, se a gente for lá na tabela e olhar, se o Cruzeiro não tivesse vencido o jogo, meu Deus do céu, que vitória importante, né? Sei da atuação, do desempenho e tudo. Até no sábado eu postei lá, falei, gente, eu quero só comemorar esses 3 pontos, esquecer o resto, porque, nosso Deus, eu quase tive um infarto ali, viu, Caramujo? Preciso me controlar aí, porque... Ai, papai do céu. Mas tamo aí, Caramujo. Imagina a semana, o que ia ser, totalmente arrastado. E agora tamo aí de novo, na expectativa alta para domingo lá contra o Palmeiras. É isso. E a gente já vamos até começar falando dessa questão de tabela aqui, só para quem eventualmente não captou tudo. O Cruzeiro está em terceiro lugar com 56 pontos, graças à vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, 3-2. Os dois ficaram encostadinhos ali com 61. Um ótimo número, por sinal, viu? Se eu fosse Palmeiras e Flamengo, ficavam nele paradinhos aí para ver se a gente chega. Cruzeiro com 56, 5 pontos atrás dos líderes. Então, o Palmeiras está à frente porque tem uma vitória a mais que o Flamengo, tá? Só para explicar o critério. Em quarto lugar, o Mirassol, que ganhou mais uma, 52 pontos, 4 atrás do Cruzeiro. E aí o primeiro time fora do G4, o Botafogo, que ganhou fora de casa do Ceará, 46 pontos. Sexto lugar, o Bahia, 46 pontos, também ganhou na rodada, inclusive ganhou não, né? Atropelou o Grêmio 4-0 aí do Bahia. E aí, em sétimo lugar, está o Fluminense com 41. O Fluminense joga hoje, tá? Então pode chegar a 44 pontos. O pessoal de baixo aí tá muito longe. Vamos até o sétimo lugar aí. A briga do Cruzeiro, a gente sabe, é G4, o Jardim falou na coletiva e tudo mais. Vocês têm mais esperança de alcançar os dois de cima? Oi? Eu quero ver quantos pontos a gente abriu aí do 17º para ver se tem algum risco ainda, por favor. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Espera aí que eu vou... Vamos colocar aqui, ó. O 17º tá com 28 pontos. Entendi. Nós estamos com 56. Faltando... No caso do Vitória, faltam 30 pontos em disputa. Vitória pode chegar a 58 em Samuca. Então, que o Vitória cometa o crime nessa segunda para a gente... ainda ficar bem atento aí a essa parte de baixo da tabela, viu, Caramujo? Hoje vai ter um Vitória e Santos, 9h30 da noite, que é interessante, viu? Porque se o Santos ganhar, ele abre distância do Vitória, inclusive joga o 15º para 16º, o 15º é esse aqui, ó. É esse aqui. E tem um Vasco e Fluminense legal, 19h30 também, concorrendo com o Loucos pelo Cruzeiro, e tem um Juventude Bragantino, que certamente é o jogo mais esperado da rodada. Bilhões de pessoas vão acompanhar essa partida. Mas a pergunta que eu ia fazer para vocês, 5 pontos de distância aí para o primeiro time, né? Melhor, para o Flamengo, que hoje é o segundo colocado. E a nossa vantagem para o Botafogo, 46 aí, ela é de 10 pontos. Se a gente considerar que o Bahia vai ganhar o jogo atrasado, 49. Seriam 7 pontos para o primeiro fora do G4. Qual que é o sentimento predominante? É a esperança de alcançar os dois de cima ou o temor de perder esse G4 ainda? Ou nenhum dos dois? São duas coisas que, na minha opinião, têm chances muito similares de acontecerem. Assim, tanto o Cruzeiro conseguir alcançar Palmeiras e Flamengo, sempre importante lembrar do aproveitamento de pontos. Olha lá, Cruzeiro 64% de aproveitamento, Palmeiras e Flamengo incríveis, 72% com 28 jogos. É realmente muito impressionante, é difícil de alcançar esse aproveitamento, assim como é muito difícil para Bahia, Botafogo, até o próprio Mirassol, mas aí o Mirassol a gente exclui aqui porque pensando no G4, né? Pensando na turma que está tentando chegar no G4, Botafogo, Bahia e Fluminense. Muito difícil imaginar que essa turma vai conseguir chegar no aproveitamento de pontos do Cruzeiro. Teriam que ser basicamente perfeitos e o Cruzeiro cai muito de rendimento. Assim como para o Cruzeiro chegar na liderança do campeonato, teria que ser basicamente perfeito e contar com tropeços em sequência de Palmeiras e Flamengo. Então, a verdade é que hoje o Cruzeiro está muito confortável dentro dessa terceira colocação.
se tivesse perdido, né, o Mirassol teria encostado, mas o Cruzeiro está muito, muito confortável na sua posição no G4, deve em breve confirmar sua vaga direta para Libertadores, que é o primeiro objetivo dentro do Campeonato Brasileiro, e aí, evidentemente, verificar se o campeonato vai nos fornecer algo a mais, algo além dessa classificação para Libertadores. Tem ainda uma quantidade razoável de jogos, tudo pode acontecer, mas nesse momento não vejo o Cruzeiro fugindo muito de onde ele já está na tabela, não, Caramujo. Não dá para descuidar, né? Acho que todo cuidado é pouco. O Campeonato Brasileiro muitas vezes pode ser traiçoeiro. E nós não queremos passar por apuros aí, faltando poucas rodadas. E aí, o apuros que eu falo é não conseguir alcançar o objetivo de ficar entre os 4. Eu imagino que quando você olha para cima, quando você busca estar nas posições mais altas que o Cruzeiro hoje está, você automaticamente está mirando os melhores, se espelhando também nos melhores e querendo estar nessa briga na parte alta da tabela, né? E aí isso para mim é muito mais, ou melhor, muito menos complexo de acontecer do que deixar quem está atrás do Cruzeiro alcançar. E aí atrás eu nem conto o Mirassol, tá? Porque eu acho que o Mirassol está vivendo um momento realmente muito feliz. A próxima rodada o Cruzeiro tem um confronto direto e o Mirassol tem o Sport, né? O último colocado, acaba favorecendo também a rodada ao próprio Mirassol. Mas é aquilo, não dá para descuidar, mas é confortável, como disse a Rafa. A posição que o Cruzeiro ocupa é mérito daquilo que ele está construindo. É claro que a partir do momento que a gente conquista uma vitória em cima do Palmeiras, na próxima rodada, as coisas tendem a aumentar ainda mais essa questão de briga pelo título. Mas me deixa confortável em saber que a partir do momento que você mira os times que estão acima, você está mais próximo também das vitórias e mais próximo do objetivo na temporada. Eu acho que eu vou na mesma linha ali da Rafa. Acho que a probabilidade dessas coisas acontecerem, elas são parecidas. Mas é importante que o Cruzeiro tenha agora ciência de que não dá para o Cruzeiro fazer o que fez nas últimas, se a gente tira o jogo do Fortaleza, nas últimas 4 rodadas ali. O Cruzeiro vai ter que entender que a parte mais importante da temporada é ficar mais atento, não perder pontos bobos, e aí a gente já pode começar, daqui a pouco a gente vai entrar sobre a análise do jogo contra o Fortaleza. Independente do que foi o jogo, era um jogo onde o Cruzeiro tinha que fazer o que fez, não podia perder esses pontos, e aí o desempenho ele acaba ficando em segundo plano, respeitando a instituição que tem do outro lado. Mas o Fortaleza é uma equipe da zona de rebaixamento, é uma equipe que tinha uma vitória como visitante no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não podia se dar ao luxo de não sair vencedor desse confronto. Então fez o que tinha que ser feito. A partir de agora, eu acho que é trabalhar naquela ideia de jogo a jogo. Eu cheguei a comentar isso com o Valu lá no off, na nossa transmissão. O Mirassol hoje é o único time no Campeonato Brasileiro com o objetivo alcançado. A ideia do Mirassol sempre foi permanecer na primeira divisão, e isso, inclusive, foi falado até por um dos jogadores deles, né, o Chico da Costa. Então, hoje, o Mirassol joga no Campeonato Brasileiro meio que sem peso. O que acontecer para o Mirassol é muito bom, seja Libertadores, Copa Sul-Americana, etc. Então, o Cruzeiro não tem, para mim, que se preocupar, assim, tanto com o Mirassol. Mas esses dois times que o Caramujo citou aí, né, Bahia e Botafogo, são equipes que o Cruzeiro tem que estar sempre ali acompanhando, mas fazendo o seu. Essa rodada, para mim, ela diz muita coisa no sentido de o Cruzeiro fez a sua parte, o que aconteceu com os outros não nos importa tanto. Então, se o Cruzeiro seguir fazendo a parte dele, acho que é o que vai nos colocar ali no nosso objetivo. A gente está próximo disso, que é se manter ali na zona de Libertadores, uma classificação direta para Libertadores. Até tenho visto muita gente falando sobre a possibilidade ali de G5, etc e tal, mas acho que o Cruzeiro não tem que ficar pensando nisso. O Cruzeiro tem que pensar em seguir no top 4. E aí depois, se aparecer essa questão de G5, não nos importa. É isso, aquele negócio, não dá para ficar contando com a sorte, né? O Alan Brito até falou aqui que o Fluminense tem 2 jogos a menos. É verdade, é que o Fluminense ainda está um pouco distante, né? Se o Fluminense ganhar os seus jogos a menos aqui, ele está com 41. Ele bateria 47 pontos, né? Com os 2 jogos a menos, o Cruzeiro tem 56, é uma diferença de 9.
Mas é claro que a gente tem que ficar de butuca aí com o Fluminense, que contra o Juventude, por exemplo, pô, nossa, que incrível, ganhou na última bola. O Fluminense não jogou bem com o Juventude, viu, gente? Ganhou na última bola, assim, de uma maneira, aquela vitória na marra, né? Como o Cruzeiro conquistou contra o Fortaleza também, a gente já vai falar bastante sobre isso. O Luiz... Ô, Caramuru. Oi. Só acrescentando aí ao que os amigos disseram, né? O Cruzeiro precisava acabar com essa sequência aí, e como eu disse aí na abertura, se fosse um empate, hoje a gente já estaria aqui fazendo o cálculo ali bem para baixo, né? Tem a chance de virar G5, né? Caso Palmeiras ou Flamengo aí, um dos dois levando a Copa Libertadores, vira G5, né? Aí é que a chance aumenta ainda mais dessa vaga direta. Agora, tem que ver o jogo do meio de semana aí, Bahia Internacional, que aí o Bahia iguala ali o número de jogos, e para cima, véio, ainda eu tô naquela, desde lá atrás, quando eu falei dos 6 jogos, depois 3, eu falei, se fizer 7 em 9, acho difícil dar alguma coisa, aí vai depender do jogo do Flamengo com o Fortaleza, né? Porque se a gente considerar ali, o Cruzeiro vence o Palmeiras lá em São Paulo, vai para 59, e o Flamengo derrota o Fortaleza, ele ainda vai ter 5 pontos e um jogo a menos, né? E o jogo a menos é com o Sport. Então, acho que 8 pontos aí nessa altura do campeonato, faltando 8 rodadas, né? 8 em 24, é praticamente impossível de você tirar 8 pontos em 8 jogos, né? Tem que ser assim, tudo muito perfeito, porque eles calculam até uma média que às vezes você consegue tirar 1 ponto por rodada, né? Na média. Então, passam 3 rodadas, você diminui 3 pontos, você continuar fazendo uma grande campanha, né? O problema maior para o Cruzeiro hoje, infelizmente, o Cruzeiro está quase naquela média de 2 pontos por rodada. 29 jogos, 58 pontos. Se tivesse na média, para alcançar os 76, e não tivemos nenhum vice-campeão com 76 pontos até hoje. E esse ano eu estou achando que vai ter. Pela primeira vez, né? Na nossa vez aí, infelizmente acontece isso. Porque a campanha do Palmeiras e a campanha do Flamengo está muito acima. Considerando essa média aí, eles têm 5 pontos a mais, né? 28 vezes 2, 56, estão com 61. Então, é campanha absurda que esses dois times vêm fazendo. Para sonhar mesmo lá em cima, a gente teria que vencer o Palmeiras e o Flamengo não derrotar o Fortaleza. E ainda seguir nos 8 jogos que vão restar, você vai ter que fazer aí 21 pontos ou mais, né? 20, 21, vai ter que ser uma campanha muito absurda, mas vamos lá, eu acho que o Cruzeiro tem que continuar com esse foco aí de pensar em garantir essa vaga logo no G4 e vamos para cima. É isso, você falou aí, né? Imagina se toma um empate, o Cruzeiro com 54 pontos agora, tirando o nosso chat que estaria um tanto quanto agressivo, mas com 54 pontos aí, o Mirassol ia estar a 2, o Botafogo a 6, o Bahia potencialmente muito mais próximo. Gente, essa vitória sobre o Fortaleza, ela não foi bonita, mas ela tem que ser muito valorizada.